Olá, pessoal, seja bem-vindo aí à nossa aula sobre fatoração de expressões aí do segundo grau. Para essas expressões do segundo grau, é interessante aí que você faça uma revisão daqueles conceitos aí de resolução de equações de segundo grau. Em especial, né, aqueles casos que envolvem Bhaskara com raízes aí reais, né, aquele caso com o delta é positivo, que o delta é igual a zero, tudo bem? Então, para a gente começar a ideia de fatoração, né, envolvendo essas expressões, simplificação, eu vou fazer uma pequena revisão de como que se trabalha com processo para achar raízes de polinômio de segundo grau, tá? Então, imagine o seguinte, imagine que você tem uma equação no formato x ao quadrado menos 7x mais 12, por exemplo, igual a zero, né? Então, imagine que eu tenho uma expressão disso aqui. Isso aqui é uma equação chamada equação do segundo grau, por quê? Porque apareceu o expoente 2. Quando você quer achar as raízes, o que são as raízes? Né? São os elementos que você coloca no lugar do x para a igualdade ser satisfeita, né? Ou em resumo, resolver a equação, tá? Quando você quer resolver uma equação nesse formato, o que a gente tem? Existem alguns processos de resolução. O mais simples, que talvez seria o também mais tranquilo, menos difícil da gente errar, é aquele caso que envolve a equação, né, a fórmula resolutiva de Bhaskara. Então, funciona assim, tá? Então, só para relembrar, o delta, né, seria b ao quadrado menos 4ac. Depois de descoberto esse delta, a gente vai para o x, que é igual a menos b, mais ou menos raiz desse delta, dividido por 2a. Tudo bem? Então, essa expressão que a gente conhece aí, principalmente aqui no Brasil, como fórmula de Bhaskara, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir, tirar o valor de A, tirar o valor de B, tirar o valor de C, substituir na relação e descobre aí os elementos aí que compõem, né, a solução da nossa equação, tá? Então, vai lá. Tirando aqui, se eu tenho x ao quadrado menos 7x mais 12, o que a gente chama de A é o que aparece junto com x quadrado, coeficiente, aquela parte numérica, né, junto com x quadrado. Neste caso é o número 1. Então, a gente vai falar que esse A seria o número 1. Aí, quem que é o nosso B? Né? O nosso B é o que aparece junto com x. Então, quem que está junto com o x aqui? O menos 7. Então, esse B nosso é menos 7. E o C é o termo independente. No caso nosso aqui, seria o 12, né? Então, C igual a 12. Então, tirando um cantinho, quem que é o valor de A, quem que é o valor de B, quem que é o valor de C, a gente vai para a segunda parte aí, que é descobrir o nosso delta, e em terceiro e último a gente faz o quê? A gente descobre quem que é o valor de x, substituindo, né, o valor de b, de a e desse delta. Então, vai lá. Então, disso aqui, quem vai ser o nosso delta, então? Né? O nosso delta, eu sei que é b ao quadrado menos 4ac, por causa desse quadrado é interessante a gente trabalhar com, né, com parênteses, então posso escrever assim, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, né? O c vale 12. Então, isso que a gente tem, né? Menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 12. Então, daí eu vou ter que o nosso delta seria 7 ao quadrado, 49, menos 4 vezes 1 vezes 12 dá 48, então o nosso delta vale 1. Tudo bem? Então, descobrir o valor de delta. Agora, tendo o delta já resolvido, já montado, a gente vai para a terceira parte, né? Primeira parte tirar ABC, segunda delta, terceira descobrir o valor de x usando a fórmula, né? Então, se eu for descobrir o valor de x pela fórmula, o que a gente vai ter? Vai lá, menos b, então, menos da fórmula, então, menos b. Quem que é o nosso b? Seria menos 7, então, por isso que eu vou colocar esse parênteses, né? Então, menos 7, mais ou menos a raiz quadrada desse delta, que é 1, dividido por quem? Né? Dividido aí por 2 vezes a, no caso, 2 vezes 1. Tudo bem? Agora, chegou nesse ponto aí, que a gente vai fazer? Vamos desenvolver, quem que é o nosso x? Seria menos com menos dá mais 7, mais ou menos raiz de 1, que é o próprio 1, dividido por 2. Tudo bem? O que eu fiz aí? Apenas desenvolvi, né? Peguei a nossa expressão, substituí o valor de A, o valor de B, né? E também o valor de C, achei o delta, depois do delta vamos para o x. Repare que agora você tem um sinal de mais e um sinal de menos. Então, se você tem um sinal de mais e um sinal de menos, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer em duas etapas, em 2 pedaços ali. A gente vai descobrir o que a gente chama de x', né? E também descobrir o que a gente chama de x duas linhas. Tudo bem? Então, vai lá. Um x', eu vou usar o sinal de menos, então 7 menos 1 dividido por 2, né? E um x duas linhas, eu vou usar um sinal de mais, então seria 7 mais 1 dividido por
2. Não existe regra específica, tá? Que eu tenho que falar assim, tem que fazer o menos primeiro, depois o mais. Não existe, tá? A gente faz o menos aí por questão de conveniência. Então, 7 menos 1 vai dar 6, divide por 2 seria 3. A outra, o que, que a gente tem lá? 7 mais 1 dá 8, divide por 2 dá 4. Então, a gente tem, né, as raízes dessa equação, o número 3 e o número 4. Tudo bem? Então, tá, essas são as raízes. Lembrando que esse delta nosso aqui, ele pode ser 0, né? Se o delta fosse 0, essas duas raízes vão ser iguais. Se porventura tivesse, né, esse delta negativo, a equação ela não teria raízes, tá? Então não teria raiz alguma, tudo bem? Então tá, já como eu sei fazer essa equação, se eu sei resolver a equação do segundo grau, entraria no tema da nossa aula, né? Qual que era o tema? Fatoração de expressões do segundo grau, para a gente poder simplificar, né, reduzir, tudo bem? Reduzir expressões algébricas. Então, vai lá. Então, o que seria a forma fatorada, né, da equação ou da expressão do segundo grau? Né? Então, forma fatorada, que é o foco aí da nossa aula, tudo bem? A gente sabe que uma expressão do segundo grau é uma expressão que tem um formato ax ao quadrado mais bx somado com c. Né? Isso aqui é a expressão que é conhecida aí como expressão do segundo grau. O que a gente faz? Né? Se a gente for desenvolver, suponhamos que fosse uma equação, se eu igualasse a zero, eu deixava de ser uma expressão do segundo grau, passa a ser uma equação do segundo grau. Nessa equação do segundo grau, a gente, né, vai tentar descobrir o valor de x' e x duas linhas. Se houver, né, pode acontecer do delta ser negativo, aí não dá fatoração. Mas se houver, né, os casos aí que a gente tem, se houver o delta positivo ou zero, a gente consegue escrever essa expressão no formato a x menos x' vezes x menos x duas linhas. Tudo bem? Então, essa expressão, nesse formato aí, é o que a gente chama, né, de forma fatorada para a expressão do segundo grau. Então, isso aqui vai ser a referência, né, da nossa aula, tá? Então, trabalhar com essa relação que a gente tem aqui. Tudo bem? Então, vai lá, como que iria funcionar, como que funciona isso aqui dentro da fatoração, né? Então, imagine que você tenha, por exemplo, um caso assim. Então, vou colocar um exemplo 1, que eu quero assim. Eu quero fatorar, né, as seguintes expressões. Então, eu quero fatorar a letra A, né, x ao quadrado menos 7x mais 12, tá bom? Vou pegar essa expressão, porque é uma expressão que a gente já sabe as raízes, né, que a gente fez no exemplo ali atrás, então a gente acaba ganhando um pouquinho de tempo da nossa aula. Então, x ao quadrado menos 7x mais 12, a hora que eu pegar essa expressão igualar aí com zero, né, o que vai acontecer? A gente vai achar um x igual a 3, um x igual a 4. Então, você tem x igual a 3, x igual a 4. Isso é o x', x duas linhas. Então, na expressão, quem que é o nosso a? O a é o que aparece aqui na frente, no caso é 1, né? O x' vale 3, x duas linhas 4. Então, posso escrever isso aqui como sendo 1, x menos 3, porque é o primeiro valor de x que a gente achou, né? Achou um 3, vezes o segundo, que é x menos 4. Então, essa é a forma fatorada que a gente tem. Neste caso específico, esse 1 que aparece na frente aqui, se eu colocar ou não colocar aqui para a gente, não faz diferença alguma, né? Porque 1 vezes alguém, esse 1 aí para a gente, ele não importa. Então, a gente poderia escrever essa forma fatorada como sendo x menos 3 vezes x menos 4. Tudo bem? Aí, para você verificar se você fez um processo correto ou não, basta você aplicar a distributiva, né? Se você aplicar a distributiva x vezes x, depois x vezes 4, menos 3 vezes x e menos 3 vezes menos 4, você vai reparar que vai dar a expressão x ao quadrado menos 7x mais 12. Até se não der, alguma coisa está estranha, né? Alguma coisa está errada, tá? Aí a gente vai fazer de novo, tudo bem? Então tá. Então, para a gente fixar bem essa ideia antes da gente trabalhar com as simplificações, ó, imagine um outro caso, né? Imagina que eu tenha lá 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Tudo bem? Então, imagina que eu queira colocar essa expressão aí no formato fatorado. Eu quero pegar isso aqui, né, e colocar de uma forma fatorada. Tudo bem? Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo aí é descobrir se existe raízes, né, se há raízes para a expressão. Tudo bem? Como é que a gente faz isso? Processo de Bhaskara, acha lá o delta, o x' duas linhas, né, pela fórmula que a gente usou agora há pouco.
Tudo bem? Então vai lá, vamos ver. Quem que é o valor de A? Vou tirar aqui no cantinho, tá? Nosso A é 2, vamos aqui embaixo, né? A é 2, quem que é o B? Menos 3, quem que é o C? É 1. Tudo bem? Então A2 é B menos 3, o C vale 1. Isso que eu vou estar utilizando para a fórmula. Então lá na fórmula, vamos fazer aqui em cima, tá? Então na fórmula eu sei que delta é B ao quadrado menos 4AC. Tudo bem? Então delta é B ao quadrado menos 4AC. Ainda, o nosso delta vai ser B ao quadrado, então menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, o C vale 1, né? Então é a expressão que eu tenho. Daí o que eu vou fazer? Vou ficar com delta igual menos 3 ao quadrado, 9, 4 vezes 2, 8. Tudo bem? Aí 9 menos 8, eu vou achar o número 1. Então esse é o nosso delta, o delta vale 1. Agora, descoberto o delta, já sabendo que o delta vale 1, vamos lá. Quem que é o valor de x? A outra relação é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Tudo bem? Então essa é a outra relação para a gente descobrir o valor de x, né? Aí se eu for substituir para a gente estar montando a forma fatorada, fica x igual, né, a menos b, então seria lá menos com menos 3, né, porque o nosso b vale menos 3, tudo bem? Com mais ou menos a raiz quadrada desse delta, que é a raiz de 1, dividido por quem? 2 vezes o a. Só toma cuidado que o nosso a é 2 ali, para a gente não ter problema, tá? Então a vale 2. Aí organizando, né, essa expressão, o que, que a gente vai ter? Vai ficar menos com menos dá mais, então seria 3, mais ou menos, né? A raiz quadrada desse delta, ou seja, raiz quadrada de 1, que é o próprio 1, dividido por quem? Por 2 vezes 2, que é 4, né? Agora, daí o que, que vai acontecer? Chegou nesse ponto aí que eu tenho lá 3 mais ou menos 1 dividido por 4, a gente vai conseguir montar quem que é o x', quem que é o x duas linhas, né? Então, vai lá. Quem que vai ser o nosso x' e quem que vai ser o nosso x duas linhas? Tudo bem? Quem seriam esses elementos, né? Vai lá, para o x' eu posso pegar um com menos, duas linhas com mais, ou vice-versa, a ordem, como a gente comentou, não interessa não, né? Então, 3 menos 1 vai dar 2, então seria 2 dividido por 4, simplifica, dá meio, né? O segundo, no segundo eu tenho 3 mais 1, que é 4, né? Dividido por 4, vai ser 1. Então, essas são as raízes. Eu achei as raízes, são lá meio, né? E também o número 1. Agora, voltando lá na forma fatorada, olha só o que a gente vai ter. O que a gente vai fazer? Pegamos aí a relação da forma fatorada, substitui quem que é o valor do x', quem que é o valor do x duas linhas e também o valor de a. Então, disso aqui, olha só, né? A forma fatorada dessa letra b. Vai ficar pela relação o nosso a. Quem que é o nosso a? É 2, né? O nosso a aqui é 2, tudo bem? Ainda vai ficar x menos x', né? Quem que é o nosso x'? X' é meio, tudo bem? E quem que é o x duas linhas? Vai ser 1. Com o menos da fórmula ficaria x menos meio e x menos 1, tudo bem? Então essa seria a relação que a gente tem. Agora, quando a gente fala, né, dessas fatorações aí de uma forma geral, qual que é a essência dela, né? De uma forma geral, para a gente trabalhar com situações de fatoração, o intuito principal, né, ou pelo menos aí a essência, né, da gente trabalhar seria usar simplificações. Então, a gente costuma comentar situações de fatoração, né, com o intuito, na verdade, de fazer o quê? De fazer simplificações envolvendo expressões algébricas. Então, esse é o intuito maior de quando a gente fala em fatoração, tudo bem? Como que a gente usaria, né, esses casos aí para a gente poder simplificar expressões? Normalmente aparece assim, né? Então, um exemplo, deixa eu pegar um giz azul aqui, um exemplo número 2, né? Suponhamos que eu coloque assim, eu quero simplificar, tudo bem? Simplifique, né, a expressão x ao quadrado menos 3x mais 2 dividido, né, por quem? Por x ao quadrado menos 5x, ou mais 5x assim, né, menos 6. Tudo bem? Então, imagina que eu queira desenvolver essa expressão. Até colocar um mais aqui para ficar bem interessante, ficar diferente dos casos lá que a gente acabou fazendo, né? Tudo bem? Então, vamos supor aí que eu queira desenvolver essa expressão, né? X ao quadrado mais 3x mais 2, né? E x ao quadrado mais 5x com menos
menos 6. Então, vou colocar até um menos aqui, porque vai ficar com um sinal diferente, eu acho que é bem legal daí, tá? Aí fica um caso bem assim, diferente, né? Beleza? Então tá, vamos tentar desenvolver. A parte de cima, né? A parte de cima, a gente tem x ao quadrado mais 3x mais 2, tudo bem? Então, x ao quadrado mais 3x com mais 2. O que a gente tem? Né? Isso aqui a gente vai fazer todo o processo de Bhaskara, aquela ideia, né? Do mesmo jeito. O delta, né? Vou fazer direto aqui, tá? Seria b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, o c vale 2, tudo bem? Então, delta é igual a 9 menos 8, novamente dá 1, os casos que a gente está fazendo aqui deu 1 por coincidência, tá, gente? Até o outro também vai dar 1, né? Vai dar 1, dá 49, né? Mas coincidência ter dado 1, tá bom? Os casos que a gente escolheu, né? Aí, quem que é o nosso x? Vai lá, seria menos b menos 3, mais ou menos a raiz quadrada desse 1, que é 1, dividido por quem? 2 vezes a, no caso 2 vezes 1, é 2, tudo bem? Então, é isso que eu tenho, né? O nosso x é menos 3 mais ou menos 1, dividido por 2. Neste caso, a gente vai conseguir definir quem que é o x', quem que é o x duas linhas, né? Então, quem que é o x' e o x duas linhas, tudo bem? No mesmo processo do anterior, tá? Então, vai lá. Primeiro, pegando o negativo, como eu disse, não tem uma regra específica para isso, tá? Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Menos 4 dividido por 2. Esse vai ser o nosso x', no caso, menos 2. Tudo bem? Ainda, né, o x duas linhas. Como é que eu trabalhei com x duas linhas, né? Se eu usei o menos, lógico que eu vou usar o mais agora, né? Seria menos 3 com mais 1, né? Usei menos em cima, né? Agora eu vou usar mais embaixo. Dividido por 2. Aí, se eu dividir, o que a gente vai ter? Vai ter menos 3 somado com 1, que é menos 2. Aí, menos 2 dividido por 2, né? Menos 2 por 2, eu vou achar menos 1. Tudo bem? Então, você já tem aqui né, o valor de x' e duas linhas na nossa expressão. Tudo bem? Então, é isso que eu tenho por enquanto, tá? O que eu achei no momento, né? A minha expressão que eu quero fatorar é essa aqui, só vou copiar, tá? X ao quadrado mais 3x, não é isso? Com mais 2, dividido por x ao quadrado menos 5x com menos 6, tudo bem? Então, eu só copiei por enquanto a expressão, né? A parte de cima eu já consigo fatorar, porque se eu sei que as raízes são menos 2 e menos 1, a gente pode pensar e montar a forma fatorada dela. Então, seria o a, que é 1, né? Com quem? X menos x', por isso que eu mudei, tá, gente? Para ficar negativo, para exatamente vocês saberem que tem esse joguinho de sinal de vez em quando. Então, ó, a relação lá, x menos x'. Como aqui é menos, vai ficar mais 2. É para ficar atento em relação a esse sinal, tá? Vou utilizar, foi por isso que eu acabei mudando ali a nossa expressão. Vezes quem? X menos x duas linhas, que também é menos 1, vai ficar mais 1. E isso foi a nossa parte de cima, né, da expressão. Tudo bem? Então, a parte de cima fatorado ficou com x mais 2 vezes o x mais 1. Beleza? Agora, o que falta aí? A gente falta fatorar a parte de baixo, né, para a gente poder depois simplificar. Então, na parte de baixo, olha só o que a gente tem. Na parte de baixo, eu tenho x ao quadrado menos 5x com menos 6. Tudo bem? Aí também o que a gente vai fazer? Todo o processo de Bhaskara. Então, nosso delta seria menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e menos 6, que é o c. Tudo bem? Então, tá. Dali, o que a gente tem? Ó, aqui vai ficar 5 ao quadrado é 25, né? Menos com menos dá mais, 24. Então, nosso delta é 49. Tudo bem? Esse é o valor de delta. Sabendo o valor de delta, vamos para o x. Quem que é o x neste caso? Menos b, né? Então, já vou seguindo. Ó, menos b, como nosso b já é negativo, né? Vai ficar 5. Mais ou menos quem? Raiz de 49, que é 7, dividido por 2 vezes 1. Né? Então, isso que a gente acabou montando. Agora, o que acontece? Disso aqui, né, a gente vai usar um para o x' e o outro para o x duas linhas. Né? Então, para o x' e para o x duas linhas. Tudo bem? Então, o processo igual, o que a gente vai fazer? Vai usar um com menos, outro com mais. Né? Se eu usar o menos, vai lá, vamos acompanhar que eu já vou colocar o resultado. Tá? 5 menos 7 vai dar quanto? Vai dar menos 2, não é isso?
Menos 2 dividido por 2, isso vai dar menos 1. Então, esse é o valor do nosso x'. Beleza? Tá, quem é o x duas linhas? No mesmo processo, né? Vai ficar 5 mais 7, 12. Aí 12 por 2 vai dar quanto? Vai dar 6. Esse é o x duas linhas. Beleza? Então, achei o menos 1 e achei o 6. Agora, voltando para a expressão, para poder fatorar, né, para a gente poder simplificar, olha só, quem é o nosso a? 1, então vai ficar 1. X menos x'. Então, seria x menos o x', que é menos 1, com o menos da relação, né, vai ficar mais 1. Vezes, tudo bem? X menos x duas linhas. O nosso x duas linhas é quem? É 6. Então, vai ficar x menos 6. Tudo bem? O que eu fiz aqui? Ó? Coloquei a parte de cima na forma fatorada, parte de baixo também na forma fatorada. E como a gente quer, né, uma situação aí de simplificação, que é uma divisão no caso aqui, a gente pode simplificar os elementos iguais que aparecem em cima e embaixo, porque a divisão dá 1, né? Então você pode cancelar sem problema. Então, ó, o x mais 1 aqui, ó, a gente pode cancelar com x mais 1. Lembrando que esse cancelamento, tá, gente, não é porque está subtraindo, né? Você está dividindo. Esse por ser iguais, dá 1. Então você cancela elementos iguais, tá? O que vai sobrar aqui para a gente? Esse 1 e 1 também não tem necessidade de colocar. Vai sobrar a expressão x mais 2, né? Dividido por quem? Por x menos 6. Então, essa seria a forma simplificada daquela expressão, né, que a gente tem em nossa questão. Tudo bem? Então tá. Pessoal, então assim, essa foi nossa aula sobre fatoração aí de expressões do segundo grau. Vocês repararam que basicamente o que vocês precisam saber? Resolver, né, o formato, ou pelo menos aí descobrir como que a gente faz para calcular raízes, né, de expressões do segundo grau, de polinômios, né, do segundo grau, tudo bem? Então é bem tranquilo, é só treinar que eu acredito que vocês não vão ter problema, certo? Então tá, gente, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.